Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quantas vezes já não nos pegamos perguntando em silêncio ou aos gritos: Deus, onde o Senhor está? No meio de guerras, atrocidades, injustiças e sofrimentos extremos, o silêncio de Deus parece ser ensurdecedor, e essa dor que muitos sentem em tantas partes do mundo se transforma em revolta. Como não se indignar diante de crianças massacradas sem piedade? Como manter a fé quando se ouve sobre famílias inteiras destruídas, templos incendiados, povos humilhados e multidões reduzidas à miséria e ao exílio? Onde está Deus quando o mal parece triunfar? É justamente essa angústia que permeia a pergunta feita ao cardeal Robert Sarah em seu livro A Força do Silêncio. Por que Deus está calado diante das guerras que cobrem de sangue a humanidade? A resposta que o cardeal dá, longe de ser simplista, revela a gravidade do mundo atual e a profundidade do mistério do sofrimento humano. A guerra, explica o cardeal, é uma escolha da humanidade, um ato de destruição, aniquilamento e desprezo pela vida do outro. Quando uma nação decide dominar, subjugar ou eliminar outra, ela escolhe o caminho da barbárie, impulsionada por interesses egoístas, desejo de vingança e sede por poder. O diabo, que detesta a piedade, encontra aí um campo fértil para triunfar com prazer. E enquanto governos justificam suas ações em nome de democracia, liberdade ou hegemonia geopolítica, o que se vê são povos destroçados, líderes assassinados e milhões de refugiados jogados à própria sorte, sem recursos, sem identidade, sem futuro. Quantas famílias foram dizimadas pela ambição de poucos? Quantas vidas perdidas para impor ao mundo um modelo de sociedade ocidental baseado em interesses materiais e poder disfarçado de virtude? E diante de tudo isso, sim, Deus parece em silêncio. Mas será que ele está ausente? O cardeal Sarah responde com clareza: não, o silêncio de Deus não é ausência, não é indiferença, é mistério, é convite, é refúgio. Ele recorda as atrocidades que viu de perto na África, quando missionários e religiosos fugiam de países como Serra Leoa e Libéria, escapando de conflitos marcados por uma violência inimaginável, corpos mutilados, crianças feridas, mãos decepadas, inocentes estraçalhados, e mesmo nesse cenário sombrio, ninguém ousava atribuir a Deus a culpa por tais crimes, porque o verdadeiro culpado era claro: o coração humano corrompido. A humanidade planeja, executa e celebra suas guerras. O silêncio de Deus, então, não é cúmplice, mas testemunha. Ele não invade, não impõe. Ele espera, como um pai que ama até o fim, mesmo quando o filho se afasta. E nesse silêncio há um espaço sagrado, uma trincheira espiritual, um abrigo inviolável para aqueles que ainda desejam resistir ao mal sem se contaminar por ele. Nesse mundo marcado pela destruição externa, resta ao cristão uma única fortaleza que ninguém pode tomar: a consciência. É o que diz o cardeal: quando destruídos, humilhados, desacreditados, caluniados, permaneçamos em silêncio. Escondamo-nos no santo sepulcro de Cristo, porque mesmo que tudo ao redor seja arrasado, há um lugar onde o criminoso não pode entrar o interior da alma, a fé não pode ser saqueada, o coração silencioso continua pulsando com esperança, fé e confiança em Deus. Não se trata de covardia, trata-se de coragem espiritual, não se trata de omissão, trata-se de resistência invisível. O mundo pode matar o corpo, pode destruir os templos, pode perseguir os crentes, mas não pode apagar a presença de Deus no interior de quem crê. E é justamente essa presença silenciosa que sustenta aqueles que, diante de tanta dor, ainda se ajoelham, que mesmo diante da injustiça ainda oram, que em meio ao caos ainda acreditam que a última palavra não pertence ao mal, mas à cruz,
Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também esteja precisando de consolo. Às vezes, uma palavra pode ser o alívio silencioso que alguém espera há muito tempo. O silêncio de Deus não é a prova de que Ele abandonou o mundo. É a chance de ouvirmos o que só se ouve no mais íntimo da alma. E, no coração de tantas guerras e catástrofes, esse silêncio pode ser o único espaço onde a fé sobrevive, o único santuário onde o mal ainda não triunfou, o único lugar onde Deus ainda fala mesmo calado. Quando o mundo ruge, a alma silenciosa resiste. Enquanto os tanques avançam, as bombas explodem e as manchetes gritam as estatísticas do horror, o mundo parece cada vez mais surdo à linguagem do espírito. Não há espaço para o silêncio quando tudo ao redor se converte em barulho, não apenas o ruído das armas, mas o ruído das ideologias, das narrativas manipuladas, das opiniões vociferadas por todos os lados. Vivemos a era da sobrecarga, onde cada acontecimento é imediatamente transformado em conteúdo, argumento, bandeira, julgamento, e nesse ambiente tóxico, o silêncio que poderia revelar a presença de Deus é sufocado. O cardeal Serra fala sobre isso com uma clareza inquietante. Para ele, o grande drama contemporâneo não é apenas a violência que se vê, mas a incapacidade de encontrar Deus porque não se suporta mais o silêncio. Estamos imersos numa civilização barulhenta que teme a interioridade, que rejeita a pausa, que preenche todos os vazios com estímulo sensorial, mas o problema é que Deus não grita, Deus sussurra, e só quem aprende a silenciar consegue ouvir esse sussurro. A alma humana, no seu centro mais profundo, tem sede de transcendência, mas ela é bombardeada por um mundo que a empurra para o superficial. O sofrimento, que deveria ser uma porta para o mistério, é tratado como uma interrupção inconveniente do prazer. A dor alheia se tornou espetáculo, estatística, conteúdo de redes sociais, mas, para quem crê, a dor continua sendo uma via. Um caminho estreito, sim, mas um caminho com destino. É na dor, muitas vezes, que a alma finalmente se volta para o que é essencial. Quando todas as certezas humanas ruem, quando as ideologias falham, quando os salvadores políticos se revelam tiranos, resta o silêncio. E nesse silêncio Deus espera, não com desprezo, mas com misericórdia. Não como um juiz impassível, mas como um pai que permite que o filho caia, para que aprenda a levantar-se com dignidade. Veja o exemplo dos cristãos perseguidos no Oriente Médio. Quantos deles perderam tudo: família, casa, pátria, nome, mas mantiveram a fé? Quantos foram para a morte sorrindo, cantando hinos, perdoando seus algozes? Esse tipo de força não nasce da ideologia, não vem da política, não vem da cultura, vem do encontro com o Cristo que sofreu calado, que não respondeu às acusações, que entregou-se voluntariamente por amor. E aqui a pergunta retorna com mais força: por que Deus permite tudo isso? Por que Ele assiste ao sofrimento dos seus filhos sem intervir? A resposta, novamente, está no mistério da liberdade. Deus não força o bem. Ele não impede o mal com tirania. Ele convida, Ele propõe, Ele espera, e sim, Ele chora com os que sofrem. Cristo não evitou a dor, nem usou seu poder para escapar da cruz. Pelo contrário, Ele entrou no sofrimento humano até o fim, assumiu sobre si a maldade do mundo e em silêncio redimiu até a última lágrima. Isso muda tudo, porque se Deus não evitou o sofrimento nem para si mesmo, então não podemos esperar que a fé nos isente da dor. O que ela nos dá não é imunidade, mas sentido. É por isso que os santos sempre foram os maiores mestres do silêncio. São João da Cruz, ao falar da noite escura da alma, não se refere apenas a um sofrimento qualquer, mas àquela sensação de abandono total, inclusive por Deus. E mesmo ali, mesmo no vazio mais absoluto, ele diz: a alma sabe que está sendo visitada, ainda que não sinta nada. É o paradoxo do amor divino. Ele permanece mesmo quando parece ausente. O silêncio de Deus não é um abandono, mas uma purificação.
Ele não nos responde com palavras, mas com presença. E essa presença só se percebe no silêncio. Enquanto isso, o mundo segue correndo, esbravejando, conquistando, dominando, perdendo. E o cristão, se não quiser ser tragado por essa correnteza infernal, precisa redescobrir o valor da interioridade. Precisa silenciar o coração, não como fuga, mas como resistência. Porque é na oração silenciosa, no jejum escondido, na caridade discreta, que o mal começa a perder sua força. O mal se alimenta de ruído, de vaidade, de exposição. O bem floresce no escondido. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em segredo. Esse é o lugar do verdadeiro combate. Não é nos palanques, nem nos tribunais, nem nos campos de batalha. É no coração. E esse campo só é conquistado com silêncio, renúncia e amor. Não é fácil, mas é possível. Não é rápido, mas é eterno. Não é barulhento, mas é decisivo. Vivemos uma guerra invisível, uma batalha espiritual que não se mede por tanques ou bombas, mas por almas salvas, corações convertidos e consciências preservadas. A mídia pode não noticiar, o mundo pode não perceber, mas no interior das almas fiéis, Deus ainda está vencendo. Diante de um mundo que grita por respostas imediatas, que exige posicionamentos, que transforma cada acontecimento em batalha ideológica, a fé cristã convida para um caminho radicalmente diferente: o recolhimento. Não o isolamento covarde, mas o retorno ao essencial. O barulho do mundo tenta moldar o cristão à sua imagem, empurrando-o para uma vida superficial, apressada e vazia de sentido. Mas quem escuta o Evangelho entende que a verdadeira transformação acontece no invisível e no silêncio. Enquanto muitos buscam alívio nas distrações, o cristão verdadeiro se volta ao altar. Enquanto o desespero faz correr para os braços de salvadores temporários, o coração fiel se ajoelha diante da cruz. Porque é ali, no silêncio da oração, no abandono da adoração, que Deus fala. Ele não compete com o ruído, ele aguarda. E quando encontra um coração aberto, ele entra. Vivemos tempos de confusão. Muitos perguntam onde está Deus, mas se esqueceram de procurá-lo nos lugares certos. Ele não está no tumulto das redes, nem nos discursos inflamados da política. Ele está onde sempre esteve, no secreto, no humilde, no silêncio. É no silêncio do amanhecer que ele visita o orante fiel. É na solidão da madrugada que ele consola o aflito. É no canto escondido da alma que ele transforma o coração endurecido. Quem não experimentou esse encontro, talvez continue achando que o silêncio é vazio. Mas quem já provou sabe, no silêncio habita uma presença que acalma, que fortalece, que dá sentido até ao sofrimento. E é nesse ponto que a fé se mostra mais poderosa do que qualquer ideologia, porque ela não promete evitar a dor, mas redimir cada lágrima. Ela não oferece vitórias humanas, mas uma paz que não depende das circunstâncias. Ela não nos retira do mundo, mas nos transforma por dentro para que, mesmo em meio ao caos, sejamos luz. Por isso, se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo se você sente que Deus está falando com você neste momento e permita que mais corações sejam alcançados por esta mensagem de fé. E se você deseja continuar caminhando por essa estrada de profundidade espiritual, inscreva-se agora no canal para receber diariamente orações e pregações que fortalecem a sua fé e renovam o seu espírito. Escreva aqui nos comentários o versículo que resume essa confiança silenciosa em Deus. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de fé. É o grito silencioso da alma que escolheu confiar, que escolheu esperar, que escolheu não se deixar contaminar pelo desespero do mundo. Talvez você esteja vivendo sua própria guerra invisível agora mesmo. Talvez esteja cercado de dores, dúvidas, angústias. Mas saiba, o Senhor continua no controle. Ele vê o que o mundo ignora. Ele escuta aquilo que ninguém diz. E ele age muitas vezes em silêncio, mas sempre com poder. Por isso, não perca a esperança.
não desista da fé. Mesmo quando tudo parecer escuro, lembre-se, é no silêncio da madrugada que nasce o novo dia. Deus abençoe a todos.